Graça e paz a todos, eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida. Nós estamos fazendo uma live. Há muito tempo, há muitos meses, nós deixamos de fazer live aqui na comunidade Filadélfia de Mogi Guaçu, mas em função de decretos, em função de leis, nós tivemos que fazer. E com alegria nós vamos fazer. Hoje, meditando na palavra, eu percebi como é poderosa uma palavra vinda da boca de Deus. Eu vou repetir. Como é poderosa uma palavra vinda da boca de Deus. E eu quero ler um texto com você, para que você se aperceba também o quão grande é esse poder da palavra que sai da boca de Deus. Um texto conhecido, um texto que nós sempre estamos passando por ele nas Escrituras, que está em Isaías 55, e o versículo é o 8. Veja você. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são como os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são como os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como chuva, assim como neve, que descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar as flores, para que seja produzida semente para o semeador e pão para aquele que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, disse o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, atingirá o propósito pela qual eu enviei. E eu vou ler esse último versículo mais uma vez. Assim também como ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, atingirá o propósito para o qual a enviei. Um dos textos que nós declaramos, oramos, conhecemos nas Escrituras é esse de Isaías 55, o versículo 11. O Senhor sempre, Ele tem dito, a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia, sem antes cumprir o seu papel, ou sem antes cumprir o seu propósito, ou sem antes cumprir aquilo que eu designei. Entenda como você preferir, mas o cerne é esse. A palavra que sai da boca de Deus, ela não pode voltar para o céu vazia. Ela tem que cumprir o seu papel de palavra. Ela tem que executar o seu propósito. Ela tem que seguir a ordem do Senhor, o nosso Deus. Eu estive meditando nisso e eu percebi, meu irmão, e eu entendo que você também vai perceber e vai se regozijar nisso. Quando nós lemos o Evangelho do João, ele faz menção nos primeiros capítulos e versículos do livro que leva o seu nome. E ele disse uma das verdades que me faz compreender o texto de Isaías. Ele disse que Jesus Cristo, e ele deixou isso escrito, Jesus Cristo é o verbo vivo. Jesus Cristo é a palavra que encarnou. Jesus Cristo é a palavra que se tornou homem. Na minha escola, quando eu estudava, eu entendi que verbo é uma palavra em movimento, ela tem uma ação. Quando você vê o livro do João, ele está dizendo que Jesus é o verbo vivo, é o verbo que encarnou. Há 2000 anos atrás, as Escrituras nos ensinam que Deus o Pai, Ele enviou para a terra a sua palavra. Deus o Pai, Ele enviou para este mundo a sua palavra. Só que quando Ele ordenou a palavra da sua boca, quando Ele disse haja, o que se manifestou, o que veio à existência, veio do ventre da Virgem. Surgia, meu irmão, neste mundo, surgia entre os homens aquele que veio da boca de Deus, Jesus Cristo, Senhor. A palavra que saiu da boca de Deus e não pôde voltar para o céu vazia. A palavra que saiu da boca de Deus e se tornou carne no meio dos homens. A palavra viva, a palavra, meu irmão, que hoje eu e você entendemos e compreendemos,
A palavra que se tornou carne é a pessoa de Jesus Cristo, Senhor. Só que, embora tenha sido Jesus Cristo o Senhor, ele não pôde voltar para o céu. A Bíblia diz que Jesus veio do céu e foi Jesus mesmo quem disse que ele veio do Pai e voltaria para o Pai. E Jesus Cristo, ele veio com um propósito. Jesus Cristo veio para esse mundo para cumprir o seu papel. E ele não poderia voltar para o céu sem primeiro executar a ordem de Deus. Jesus Cristo veio para este mundo para salvá-lo. Jesus Cristo veio para este mundo para curá-lo. Jesus Cristo veio para esse mundo para libertá-lo de Satanás e seus demônios. Jesus Cristo, então, ele cresce como menino, ele amadurece e ele se torna um homem de 30 anos de idade. E o judeu, ele tem esse entendimento. Um judeu não credibiliza as palavras de um homem com menos de 30 anos, porque o judeu entende, uma pessoa com menos de 30 anos é criança, é menino, não sabe o que fala. O ministério então de Jesus começa aos 30 anos, e Jesus Cristo aos 30 anos, ele está atravessando o Rio Jordão, e de encontro a ele vem João Batista, João que batizava, e quando avista Jesus, ele cita o texto mais conhecido: eis aí o verbo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Batiza Jesus Cristo e Jesus Cristo começa em sinais e maravilhas. Mas lá na cruz do Calvário, antes de Jesus morrer, antes de Jesus terminar o seu período aqui neste mundo como homem, ele dá um grito lá na cruz. Ele grita, meu irmão, e nós conhecemos a fala. Ele grita no grego, tetelestai. Antes de morrer, é o último grito que Jesus deu. Tetelestai, que quer dizer, está consumado, está feito, está acabado, do tipo, cumpri o meu papel, executei a ordem de Deus, e agora eu posso voltar do céu de onde vim. Eu, a palavra viva, não pude voltar enquanto não cumpri o que foi designado. Eu, a palavra viva que se tornou carne, não podia voltar para o Pai enquanto não cumprisse o meu propósito. Mas agora eu grito, tetelestai, está consumado, está feito, está pronto. Jesus Cristo então morre e ele ressuscita, porque a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscita e a Bíblia diz que Jesus Cristo é visto pelos seus discípulos assunto ao céu. Jesus Cristo começa a subir ao céu, em meio que as nuvens, ele dá suas últimas instruções e ele desaparece no céu com a promessa de que voltaria. Mas, irmão, pasme você, Deus continuou falando. Jesus não foi a única palavra que saiu da boca de Deus. Jesus Cristo foi a palavra que se tornou carne. A palavra que se tornou carne, o verbo virbo, mas não foi a única palavra que saiu da boca de Deus. A Bíblia fala que depois de 10 dias que Jesus havia ressuscitado e foi assunto ao céu e se assentou à destra do Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Deus falou de novo. E a Bíblia agora não fala que Deus fala para Jesus. A Bíblia fala que Deus fala para o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele vem para este mundo, mas ele não se torna carne. A Bíblia diz que da boca de Deus foi dito para que o Espírito Santo viesse a este mundo e não se fizesse carne, mas habitasse um corpo de carne. E o Espírito de Deus, ele fez morada no corpo dos homens. O Espírito de Deus hoje ele habita no corpo dos homens, da igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo ele está fazendo um trabalho, porque se você perguntasse para o Espírito Santo hoje, o que o Espírito Santo mais quer, eu não tenho dúvida, o Espírito Santo quer voltar ao Pai.
O Espírito Santo quer voltar ao céu. O Espírito Santo quer estar com Cristo. O Espírito Santo quer estar no seu lugar de origem. Mas o Espírito Santo não pode voltar. E por que ele não pode? Por causa de Isaías 55:11. A boca de Deus quando fala, está escrito, a palavra que sai da minha boca não pode voltar vazia. O Espírito Santo não pode voltar vazio. Ele tem que cumprir o papel que foi designado. O Espírito Santo tem um propósito nesse mundo. E um dos maiores propósitos do Espírito Santo nesse mundo, quando habita o homem, é convencê-lo do pecado e do juízo. É convencê-lo da vontade perfeita de Deus. É convencer ao homem que Jesus Cristo, o Senhor, morreu naquela cruz para salvar. É convencer o homem que Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz, morreu para libertar o homem, para curar o homem, para dar acesso ao homem ao céu, para que esteja diante de Deus. E hoje, meu irmão, o Espírito Santo está trabalhando no mundo. O Espírito Santo está convencendo pessoas a se renderem a Jesus Cristo. O Espírito Santo está convencendo pessoas, meu irmão, daquilo que somente Ele pode convencer. Algumas pessoas me perguntam, pastor, o senhor acredita no arrebatamento da igreja? Eu acredito no arrebatamento da igreja em função dessa palavra que eu estou pregando. Por que, irmão? Eu acredito, porque o Espírito Santo não pode deixar a igreja. O Espírito Santo não pode abandonar a igreja. Uma das ordens que saiu da boca de Deus é esta: o Espírito Santo, quando habita o homem, não pode deixá-lo. E o Espírito Santo, assim que cumprir o seu propósito, ele vai voltar para o Pai, mas ele não pode me deixar nesse mundo. O Espírito Santo vai voltar para o Pai, mas ele não pode me abandonar nesse mundo. É por isso que eu tenho plena certeza do arrebatamento, porque quando o Espírito Santo cumprir o seu propósito e voltar para Deus, a igreja vai com o Espírito Santo e vai encontrar Jesus nos céus. Eu não tenho dúvida que a boca de Deus, quando lança uma palavra, meu irmão, ela vai se cumprir. E depois que ela se cumprir, ela vai voltar para o Pai. Jesus veio, cumpriu o seu papel e voltou. O Espírito Santo veio, mas ainda não cumpriu o seu papel. Ele está trabalhando nisso, nesses dias, nessa época, nessa dispensação. Mas a Bíblia diz que vai chegar um momento em que o Espírito vai voltar para o Pai. A igreja vai voltar com o Espírito Santo para o céu. E os homens que ficarem neste mundo, eles não desfrutarão da presença do Espírito e também não desfrutarão da igreja, porque nem o Espírito Santo e nem a igreja vai estar nesse mundo. O Espírito vai estar com Deus, a igreja vai estar com Deus, e aqui os homens estarão em tempos de tribulações e tentando se livrar da marca da besta, porque a única chance que haverá para que os homens não desçam ao inferno eternamente é não aceitar na testa ou na mão a marca da besta. Mas o Espírito Santo não vai estar aí para convencer ninguém. A igreja também não vai estar aí para pregar para ninguém. Os que vão estar aí, meu irmão, é os homens que não se entregaram para Deus, é os homens que não aceitaram Jesus, é os homens que não quiseram. Talvez muitos deles sejam os filhos dos crentes, que ouviram o Evangelho, que viram o Evangelho, mas nunca se entregaram. Eles conhecem porque ouviam os pais falar, eles conhecem porque iam às igrejas quando eram crianças, mas nunca se renderam, nunca sentaram, nunca congregaram, nunca foram batizados no Espírito Santo. Esses homens estarão aí, e a única maneira de se livrar da morte eterna vai ser não receber a marca, nem na testa e nem na mão. E as Escrituras nos deixam indícios que quem não receber a marca vai morrer. Mas só que, meu irmão, se ele morrer porque não recebeu a marca, é o único escape que ele vai ter para o céu. O Espírito não vai estar mais aqui, a igreja não vai estar mais aqui, mas a misericórdia de Deus ainda vai estar para quem não receber a marca. Eu deixo, meu irmão, para você essa palavra, para que essa palavra, meu irmão, ecoe
na mídia, ecoe nas redes sociais, compartilhe essa palavra, que as pessoas recebam esse entendimento, tenham a oportunidade nesse tempo da vida de crer em Jesus Cristo, de entregar a vida a Jesus Cristo, de ter o Espírito Santo habitando nele, convencendo ele, porque naquele dia que esse céu abrir, o Espírito voltar, a igreja vai junto e você também vai. Em nome de Jesus, eu abençoo a você e te agradeço. Eu te agradeço, meu irmão, por você ter dado crédito e assistido isso, crido nisso. Nós que somos a igreja de Jesus, nós aqui da comunidade Filadélfia, nós entendemos, meu irmão, esta é uma porta que está aberta. Você é bem-vindo. Se você quiser, você venha em nome de Jesus como você está. Nós vamos recebê-lo. Você pode vir do jeito que você está, mas você não vai poder permanecer do jeito que você está. Você vai ter que ser batizado nas águas, você vai ter que ser batizado no Espírito Santo, você vai ter que conhecer as Escrituras, obedecer as Escrituras, você vai ter que deixar esse mundo, vai ter que deixar o pecado, vai ter que viver uma nova vida, como eu e como muitos aqui o fizeram. Seja abençoado em nome de Jesus. Amamos você.